Você já foi a um retiro de yoga? Ou já fez uma aula de Kundalini Yoga? Ou a meditação com chakras? Se a resposta for sim, o que te disseram sobre o que estava acontecendo ali? Provavelmente alguma versão dessas frases aqui. Estamos equilibrando a sua energia. Vamos abrir os seus centros energéticos. É uma prática ancestral de autoconhecimento. Mas existe uma versão bem diferente, a versão que está nos textos originais, nos tratados tântricos medievais, na tradição viva que chegou até o século XXI. E essa versão tem uma serpente, tem uma deusa, tem 7 centros de energia, cada um habitado por divindades específicas. E tem um objetivo que não é o equilíbrio, é a dissolução completa da identidade individual numa fusão com o divino. Esse episódio é o mais denso da nossa série e também o mais importante para quem está se fazendo essa pergunta. Mas eu faço Kundalini Yoga. É realmente um problema espiritual? Eu vou te dar as informações para você decidir. Vem comigo. Quando a palavra Tantra aparece no Ocidente, a maioria das pessoas pensa numa coisa só: sexo ou ativação energética. E essa associação não é totalmente aleatória, mas ela é uma distorção enorme do que o Tantra é de verdade. A palavra Tantra vem do sânscrito e significa tecer, expandir. Os textos tântricos são chamados de tantras ou agamas, tratados revelados segundo a tradição, diretamente pelo deus Shiva, a deusa Parvati, sua consorte. E essa é sua estrutura de narrativa. Shiva, revelando a Parvati, não é algo acidental. Ela é a metáfora central desse sistema. Shiva é a consciência pura, imóvel, transcendente. Parvati é Shakti, a energia, o movimento, a manifestação. A união deles é o modelo do que o praticante do Tantra busca realizar dentro de si mesmo. É a fusão da energia masculina e feminina. Para entender por que o Tantra é diferente do yoga clássico de Patanjali, você precisa entender uma inversão filosófica fundamental. Sim, o yoga e o Tantra, eles não convergem nas suas teorias. O yoga clássico, os Upanishads, o Advaita Vedanta, tende ao ascetismo. O corpo é um obstáculo, os sentidos são armadilhas, a matéria é maia, ilusão a ser superada. O caminho é renúncia, controle, retirada do mundo. O Tantra faz o movimento exatamente oposto. No Tantra, o corpo não é um obstáculo, ele é o veículo. Os sentidos não são armadilhas, são portais. A matéria não é ilusão a negar, é Shakti manifestada, energia divina em forma densa, que pode ser usada como caminho para o sagrado. Agora vamos à lógica central do Tantra. Se tudo é manifestação de Shakti, da energia divina, então nada precisa ser negado. Tudo pode se tornar um portal. O praticante usa o que o asceta rejeita. Esse é o caminho da mão esquerda. Enquanto um busca esvaziar-se de si, o outro vai focando a energia no seu próprio prazer, levando a união com o divino através do prazer do próprio corpo. Isso gerou dentro do Tantra 2 grandes correntes. O caminho da mão direita, mais próximo do hinduísmo ortodoxo, sem práticas proibidas. E o caminho da mão esquerda, que usa deliberadamente o que é proibido pela sociedade ortodoxa como técnica espiritual. O próprio hinduísmo diverge nisso. Os 3 textos que você precisa conhecer para entender a raiz do que chegou aqui no Ocidente como Tantra. 112 técnicas de meditação reveladas por Shiva a Parvati. É o texto mais citado nos círculos de meditação, sem referência de origem. Osho, o guru controverso que foi tema de documentário no Netflix, popularizou massivamente esse texto. Muitas das técnicas que aparecem em aplicativos de mindfulness têm raiz aqui. Um outro texto, que é um dos mais completos do Tantra da mão esquerda, descreve rituais de iniciação chamados Diksha, onde o guru transmite poder espiritual diretamente ao seu discípulo, incluindo a ativação da Kundalini.
descreve a adoração a Kali como oferendas e estados de transe induzidos. O Hatha Yoga, escrito no século XV pelo sábio Swatmarama. Esse é um texto que conecta diretamente o Tantra ao yoga corporal que chegou ao Ocidente. Ele descreve os asanas, o pranayama, o bandhas e mudras explicitamente como técnicas para despertar a Kundalini e fazê-la subir pela coluna. O yoga físico das academias ocidentais tem sua sistematização aqui. A Kundalini dorme sobre a base da coluna e ela dá libertação aos yogis e escravidão aos tolos. Quem a conhece, conhece o yoga. Hatha Yoga, capítulo 3. No centro do Tantra está uma figura que o Yoga de Patanjali e os Vedas não colocam no primeiro plano. A deusa Shakti. Shakti significa força, poder, energia. Ela é o princípio feminino cósmico, a energia que anima tudo o que existe. Sem Shakti, Shiva é apenas consciência pura, sem movimento. Os textos dizem literalmente que sem Shakti, Shiva seria um cadáver. Shakti se manifesta em muitas formas, como Parvati, a esposa gentil de Shiva, deusa do amor e da devoção, como Lakshmi, a deusa da abundância e da prosperidade, consorte de Vishnu, como Sarasvati, deusa do conhecimento e das artes, e nas suas formas mais intensas, mais temidas e mais adoradas no Tantra, como Durga e como Kali. Kali talvez é a divindade mais mal compreendida do hinduísmo no Ocidente, e também uma das mais fascinantes do ponto de vista teológico. A representação clássica: pele escura, língua vermelha para fora, 4 braços, colar de caveiras, dançando sobre o corpo prostrado de Shiva. Ela segura uma espada e uma cabeça cortada. Seus pés descalços pisam sobre o peito de Shiva. Essa imagem é teologia visual. Cada elemento é muito preciso. A cabeça cortada que ela segura representa o ego decapitado, o senso de identidade individual que ela elimina. As caveiras do colar representam as letras do sânscrito. Ela contém e transcende toda a linguagem. A língua para fora é o apetite insaciável pela realidade. E ela pisa sobre Shiva, não para dominá-lo, mas porque sem a Shakti ativa, Shiva é inerte. O praticante de Tantra que adora Kali busca exatamente isso, que ela destrua o ego, que ela decapite o senso de eu separado e revele a consciência pura por baixo. O festival Kali Puja, adoração ritual a Kali, é celebrado por milhões de pessoas no subcontinente indiano. Não é folclore, é tradição religiosa viva, com rituais, mantras, oferendas e estados de transe. Durga é uma outra forma de Shakti, a guerreira montada sobre um leão com 10 braços, segurando armas diferentes, derrotando o demônio. E o nome do demônio é bem significativo. Mahisha significa búfalo, e ele representa o ego em sua forma mais bruta e obstinada. Durga, cujo nome significa aquela que é difícil de alcançar, a fortaleza inacessível, o derrota. O festival Navaratri, 9 noites de adoração a Durga, é um dos maiores do hinduísmo, celebrado com canto, dança, jejum e rituais elaborados. Navaratri significa literalmente 9 noites. Quando você vê práticas de yoga conectada à energia feminina sagrada, despertar do feminino divino, a deusa interior, você está olhando para o campo de Shakti. A doutrina pode estar presente sem que o nome da deusa seja mencionado. Chegamos ao centro de tudo, a Kundalini. A palavra vem do sânscrito. Kundala significa enrolado em espiral, e a Kundalini é descrita nos textos tântricos como uma energia adormecida enrolada 3,5 vezes na base da coluna vertebral, num ponto chamado Muladhara, a raiz. Ela não é uma metáfora psicológica, ela não é uma força biológica. Nos textos originais, ela é identificada diretamente como a deusa Shakti, o princípio feminino cósmico em sua forma mais concentrada, mais densa, mais comprimida. É Shakti adormecida dentro do corpo humano, esperando ser despertada. A deusa Kundalini dorme na entrada do caminho de Brahma, que é a nossa coluna.
Quem é desperta por meio de compaixão, graça e esforço, essa alcança a libertação. Hatha Yoga. A Kundalini dorme e o Yoga Tântrico, com as suas posturas, respirações, mantras, bandhas e meditações, é o sistema criado para despertá-la. A anatomia do corpo que o Tantra descreve não é a anatomia da biologia. É o que a tradição chama de corpo sutil, uma estrutura energética que existe em paralelo ao corpo físico. No centro dessa anatomia está o Sushumna Nadi, o canal central, que corre da base da coluna até a coroa da cabeça. Nos lados do Sushumna estão dois canais que se enrolam em forma de hélice, o Ida, associado à lua, ao princípio feminino, e ao lado direito do cérebro, o Pingala, associado ao sol, ao princípio masculino, e ao lado esquerdo. Quando os três canais se alinham, quando Ida e Pingala se equilibram e o Sushumna se abrem, a Kundalini desperta e começa a subir. Esse alinhamento é o objetivo de toda a prática tântrica. E enquanto ela sobe, ela passa pelos seus 7 chakras. A palavra chakra, em sânscrito, significa roda. Os chakras são descritos como centros de energia em forma de flor de lótus ao longo do canal central, cada um com um número específico de pétalas, uma cor, um elemento, uma sílaba sagrada e uma divindade que o habita. E eu vou passar com você por cada um deles. Presta atenção nas divindades, porque raramente elas são mencionadas nas aulas de yoga ocidental, mas estão nos textos que fundamentam o sistema. Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Anya e Sahasrara. Olha aqui essa tabela que tem o descritivo de cada um desses chakras. Agora eu tô pedindo sua atenção para olhar o 7º chakra, o Sahasrara, na coroa da cabeça. É o destino final da jornada da Kundalini. Quando ela chega aqui, Shakti e Shiva se unem. A energia se funde com a consciência pura. O praticante atinge o Samadhi, a solução completa do ego individual no absoluto. Isso é exatamente o moksha que vimos no episódio 1. A serpente que sobe é o mecanismo. Os chakras são as etapas. O destino é o mesmo. O eu individual deixa de existir como separado. Os textos tântricos descrevem o que acontece quando a Kundalini desperta, e as descrições são intensas. Sensação de calor intenso subindo pela coluna, tremores involuntários no corpo, visões de luz, de formas, de figuras, estados de euforia intensos seguidos às vezes de terror, percepção de presença, sensação de saída do corpo, em alguns textos encontros com as divindades dos chakras. Na tradição tântrica, isso é esperado e mapeado. Cada experiência tem uma explicação dentro do sistema. O guru orienta o discípulo através desse processo, que pode durar anos. No contexto contemporâneo ocidental, essas experiências acontecem em retiros intensivos de yoga, em práticas de respiração holotrópica, derivada diretamente de práticas tântricas e às vezes espontaneamente em pessoas que praticam yoga intensivamente por um período. A própria tradição tântrica tem um nome para quando o processo vai mal. Síndrome da Kundalini. Acontece quando a energia desperta sem preparação adequada, sem guru, sem contexto doutrinário que dá sentido ao que está acontecendo. Os sintomas incluem estados dissociativos, sensações físicas inexplicáveis, experiências perturbadoras. E agora eu quero dar um recado para você que é um líder espiritual e está vendo esse vídeo. Ponto importante para o contexto pastoral sobre um discípulo que vem até você e fala uma dessas coisas. Pessoas que passam por experiências intensas em retiros de yoga ou de prática de meditação profunda podem estar descrevendo exatamente isso. Uma Kundalini Síndrome. Então, você que é pastor ou líder, é necessário entender essa estrutura e acolher e orientar de forma muito mais precisa o seu discípulo quando ele chega com esse tipo de perturbação. O Kundalini Yoga que existe no Ocidente hoje tem um ponto de entrada muito específico. Um homem que adotou o nome de Yogi Bhajan, ele chegou aos Estados Unidos em 1969, em plena contracultura hippie, e encontrou
encontrou um terreno perfeitamente preparado. Ele fundou o 3HO, Healthy, Happy, Holy Organization, e começou a ensinar o Kundalini Yoga abertamente, algo que na tradição indiana era mantido em segredo e transmitido apenas de guru para discípulo escolhido. Yogi Bhajan afirmava que o mundo estava entrando na era de Aquário e que a Kundalini precisava ser ensinada em massa para preparar a humanidade. Ele misturou elementos do Tantra, do Sikhismo, a religião monoteísta indiana da qual era adepto, e de práticas ocidentais de saúde, criando um sistema híbrido muito palatável para o público americano. O resultado: um turbante branco, roupas brancas, respiração de fogo, que é o pranayama tântrico, mantras em Gurmukhi e sânscrito, meditações para abrir os chakras e elevar a Kundalini. Esse é o Kundalini Yoga que chegou ao Brasil, que está em academias, em aplicativos, em plataformas de streaming de yoga. Agora anote isso: Kundalini Yoga que existe no Ocidente hoje foi sistematizado por Yogi Bhajan a partir de 1969. Ele mesmo afirmava explicitamente que o objetivo é despertar a Kundalini, a deusa serpente, e elevá-lo pelos chakras até a fusão com o absoluto. As práticas do Kundalini Yoga são apresentadas no Ocidente como uma linguagem de saúde e bem-estar, mas cada uma tem uma origem e um objetivo espiritual precisos dentro do sistema tântrico. O Breath of Fire, a respiração de fogo, é um pranayama de respiração rápida e rítmica pelo nariz. No sistema original, ele serve para despertar o calor tântrico, o tapas, na base da coluna, preparando o corpo para a ascensão da Kundalini. As kriyas, sequência de posturas, respiração e mantras, são descritas como técnicas específicas para ativar chakras específicos. Cada kriya tem um alvo declarado no sistema energético sutil do corpo. Os mantras em Gurmukhi, como Sat Nam, que significa meu verdadeiro nome é a verdade ou eu sou a verdade, são invocações de estados de consciência que no contexto original correspondem à identidade Atman Brahman. Você é no fundo a verdade cósmica. Nenhum desses elementos é neutro dentro do sistema que os criou. Todos apontam para o mesmo destino: o despertar da deusa adormecida na base da coluna e a sua fusão com o divino absoluto. Eu preciso te mostrar algo e vou pedir que você preste muita atenção, porque não é coincidência. No sistema do Kundalini Yoga, existe uma serpente adormecida na base do corpo e essa serpente, quando despertada, sobe pelo corpo. Quando chega ao topo, ao ponto mais alto, a coroa da cabeça, o praticante se torna um com o divino. Ele realiza que é, em essência, Deus. No livro de Gênesis, capítulo 3, existe uma serpente. Ela se aproxima da mulher. E o que ela promete? A serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, se abrirão vossos olhos e serei como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Sereis como Deus. A serpente do Éden promete divindade. A Kundalini promete divindade. A serpente do Éden promete a abertura dos olhos, acesso a uma visão superior. O Agnya Chakra, o sexto chakra, o terceiro olho, promete exatamente a abertura de percepção além do normal. Não estou dizendo que são a mesma entidade. Estou dizendo que a estrutura da promessa é idêntica e que a Bíblia apresenta essa promessa como a primeira e mais fundamental mentira dirigida ao ser humano. A promessa de que você pode se tornar divino por meio de uma prática, que existe algo dentro de você que é Deus, adormecido, esperando ser despertado, que a separação entre você e o absoluto é apenas falta de técnica. A resposta bíblica é outra. Você não é Deus, você é criatura, feita à imagem e semelhança de Deus, que é algo muito precioso e muito real, mas não é Deus. E a salvação não vem do despertar de uma energia interna, vem de um Deus externo, pessoal, que entra na sua história para resgatar aquilo que se perdeu. O Tantra fala de tapas, o fogo interior da autodisciplina. A Kundalini é descrita como o fogo que sobe. O calor da prática intensa é visto como um sinal de progresso espiritual.
A Bíblia também fala de fogo, mas não de um fogo que você desperta dentro de si mesmo, por esforço técnico. E lhes apareceram línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo 3 e 4. O fogo do Espírito Santo vem de fora para dentro. Não é despertado por pranayama ou por kriya. É um dom, é graça, é a iniciativa divina. A direção é invertida. No Tantra, o praticante desperta a divindade dentro de si por meio da técnica. Na Bíblia, Deus se move em direção ao ser humano por meio do amor e da graça. Essa não é uma diferença de detalhe, é a diferença entre dois sistemas completamente distintos de relacionamento entre o humano e o divino. Se você ou alguém que conhece pratica Kundalini Yoga, me diga o que a gente pode fazer com essa informação. Primeiro, não entrar em pânico. Informação é libertadora, não assustadora. Segundo, perguntas honestas também ajudam. O que eu estou buscando nessa prática? Equilíbrio, saúde, conexão espiritual. Cada uma dessas respostas tem um caminho bíblico que a satisfaz plenamente, sem o custo espiritual do sistema tântrico. Terceiro, se houve práticas intensivas, especialmente experiências alteradas de consciência, sensações físicas inexplicáveis, percepções perturbadoras, fale com um pastor ou líder espiritual maduro sobre isso. É muito importante. O cuidado, ele precisa ser informado. Não basta apenas orar pelo mal de forma genérica. É preciso entender o que está sendo desfeito ali. Quarto, a renúncia. Não apenas parar a prática, mas declarar explicitamente, verbalmente, o encerramento de qualquer aliança espiritual que possa ter sido estabelecida durante essas práticas. Isso não é superstição. É o que Deuteronômio 18, Atos 19 e toda a tradição de libertação cristã ensinam. E muitos dos que tinham praticado artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram publicamente. Atos 19, 19. Renúncia concreta, não teórica. Hoje você viu, o Tantra é um sistema espiritual que usa o corpo e os sentidos como veículo para a libertação, não como obstáculo. Shakti, Kali, Durga são as deusas centrais desse sistema. A Kundalini é a deusa energia adormecida na base da coluna, identificada como Shakti. Os 7 chakras são centros de energia, cada um habitado por uma divindade. E o objetivo final é exatamente o mesmo dos episódios anteriores: a dissolução do eu individual no absoluto. E que a promessa da serpente, sereis como Deus, tem uma estrutura que a Bíblia identifica e responde há mais de milênios. No próximo e último episódio, eu vou te mostrar como tudo isso chegou até o Ocidente. Como o yoga foi transformado em produto de bem-estar. Quem foi o responsável por essa transformação? E o que a serpente tântrica tem a ver com o mercado de autoajuda do século XXI? E também o que você pode oferecer como alternativa para as pessoas que praticam isso. Porque a Bíblia tem resposta para cada uma das necessidades que levam as pessoas ao yoga e ao tantra. E essas respostas são muito melhores. Se inscreve aqui no meu canal, compartilha esse vídeo com alguém que você conhece que já praticou tantra ou com algum líder espiritual que está aconselhando pessoas que já se envolveram com essas artes místicas. Te vejo no próximo episódio. Tchau, tchau!